Toda a lógica do Guedes é mais do mesmo. Está falando em privatizar numa hora como essa, em que a retração, volto a dizer, né, do capital privado é a maior da história. Você vai botar ativo para vender? Só um canalha, ou um cara que não entende de nada. Como é que eu boto uma coisa que valia 100, está valendo 10, eu boto para vender agora? A Petrobras não está valendo nada por esse encontro macabro de despencar o preço do petróleo, que deu negativo. Quando é que a gente ouviu falar nisso? Então, quem não tiver cabeça para raciocinar, ficar seguindo por manuais, etc., está fora da discussão. O que é que mantém o Guedes, que é um fracasso completo? O que mantém o Guedes é que o Bolsonaro foi eleito para fazer duas agendas, a do Moro contra a política e a do Guedes contra o país, para privatizar tudo, entregar tudo, dilapidar essas reservas que nós temos. Já gastou esse ano quase 60 bilhões de dólares das reservas e vai terminar querendo estourar o resto, vender o nosso patrimônio no momento em que o Brasil está fácil de ser comprado. Não é o momento de você, quer dizer, momento algum, mas principalmente agora, vender patrimônio público, entregar patrimônio público, mas não restou ao Guedes outra política econômica. E acho que o Bolsonaro ele está no impasse, tá certo? Ele pode ser derrubado pelo fracasso do Guedes, mas ele também tem de ser derrubado se tirar o Guedes, se contrariar interesses que o Guedes representa, ou seja, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O Congresso Nacional ingressou com um pedido de tutela provisória para que o STF afirme que a criação artificial de subsidiárias, ou seja, desmembrar a empresa matriz para depois vender, se configura desvio de finalidade, sendo prática proibida e inconstitucional. A decisão foi tomada após pedidos dos petroleiros aos presidentes da Câmara e do Senado para evitar que o governo Bolsonaro transforme as refinarias da Petrobras em subsidiárias num processo de fatiamento da empresa. No ano passado, o STF definiu numa liminar que todo o processo de privatização no Brasil deveria passar por autorização legislativa e pelo devido processo de licitação, e que empresas subsidiárias podem ser privatizadas sem autorização do Congresso e sem licitação, desde que se respeitem os princípios da administração pública. Mas para vender partes da estatal, o governo Bolsonaro vem desrespeitando a decisão do Supremo e tenta fraudar processo de venda. Que, na verdade, o que eu vejo é que o Guedes ele tinha um plano, né, para o Brasil, que agora, graças a Deus, né, infelizmente por conta de um vírus, mas ele teve que parar, e não é porque ele não quer mais vender. Tá aí aquilo que você lutou tanto para que não acontecesse, que era a venda da Embraer para a Boeing. Parabéns, Ciro. Obrigado, foi uma bela vitória para o povo brasileiro. Nossa, sem comentários. Foi uma grande vitória e um exemplo. Então, assim, o que será que Bolsonaro voltou a se comprometer com o Guedes, né? Porque ele disse aquela frase que eu acho assim, me dói aos ouvidos quando eu ouço um presidente da República dizer que de economia quem entende tudo é o fulano, é tudo com ele é que sabe, né? Não posso entender que alguém chegue à presidência da República e não queira entender da economia, né, do país que vai governar. Mas o que será que ele se comprometeu? Porque eu tenho receio, né? É claro que os mercados estão fechados, porque senão talvez ele estivesse querendo vender. E mais, quem vender qualquer coisa agora, Ciro, vai vender a preço de banana, né? Então, o que será, né, que eles estão confabulando lá? Agora, o que está acontecendo no governo brasileiro? Antes da pandemia, é muito importante que todo mundo tenha essa clareza para não ser enganado. Antes da pandemia, o modelo econômico que o Guedes trouxe para enfrentar a crise econômica produzida pelo PT era um governo, era um plano completamente equivocado. Era como se você corresse para apagar o fogo jogando uma lata de gasolina em cima. Então, a crise brasileira produzida no governo Dilma, nos últimos anos do PT, fizeram o país cair a economia 3,2% no ano, 3,3% no outro ano. Nunca houve na história do Brasil uma depressão econômica desta profundidade. Nunca houve. A história econômica brasileira tem momentos graves. Na depressão de 29, o Brasil chegou à Revolução de 30, mas ninguém caiu a economia nunca na história do Brasil.
Pois bem, as razões estratégicas dessa queda são de que o Brasil, basicamente, alimentou durante muito tempo a ilusão de que nós vamos pagar um padrão de consumo moderno que o nosso povo tem direito de aspirar, que é referido à eletroeletrônica. Nós estamos aqui fazendo uma live, até em inglês a gente fala, nós estamos fazendo um encontro ao vivo, numa plataforma norte-americana, com um computador, não sei o teu, mas o meu é norte-americano, enfim, transmitido por fibra ótica importado da China, enfim, nada do que é moderno o Brasil produz. Nem esses insumos de medicina. Tu me viste falando muitas vezes nesse assunto dos complexos industriais brasileiros. Pois bem, então o Brasil é justo que queira, consumir o padrão moderno, que a gente tem notícia, na química fina, no meio de diagnóstico médico, nos eletroeletrônicos, nos bens de capital, etc, etc. E nós destruímos a indústria brasileira ao longo desses últimos 30 anos. O resultado é que a gente ciclicamente alimenta a ilusão de que nós vamos pagar essa conta de coisa moderna, sofisticada, com milho, soja, frango, boi, né, e minério de ferro in natura e petróleo bruto. Essa conta ela não fecha. Ciclicamente, quando esses preços sobem, o Brasil tem uma ilusão. Então foi ali num período de 2, 3 anos no Fernando Henrique e deu-se o suficiente a enganação para ele se reeleger. Pois quebrou o Brasil. Com 2, 3, 4, 5 anos do Lula, que foi mais duradouro, de novo, se reelegeu, elegeu a Dilma, que não tinha nenhuma experiência e tal. Quando houve a crise de 2008, que esses preços caíram, o Brasil quebrou. E agora, Juliana, com essa crise pandêmica, o preço dos produtos tradicionais brasileiros foi pro resto do chão. Minério de ferro não está valendo nada, petróleo não está valendo nada, soja, milho e tal. Em cima disso, que é a raiz estrutural da crise brasileira, nós temos o colapso do governo, o colapso do consumidor e o colapso do empresariado. Não quero ser chato, mas a gente precisa entender o problema, sem o que nós não vamos sair. Então, quando o PIB cresce, ele cresce 60% puxado pelo consumo das famílias. Ninguém precisa ser economista, prêmio Nobel, para entender. Se as famílias consomem, o comércio vende e contrata mais. Se o comércio vende e contrata mais, a indústria tem mais encomenda, expande e contrata mais. E a matéria-prima expande e contrata mais. Pois bem, o consumo das famílias no Brasil está no pior momento da história, antes da pandemia. Por quê? O desemprego explodiu, nós estamos com 13 milhões, estávamos antes da pandemia com 13 milhões de pessoas desempregadas e algo ao redor de 38 milhões de brasileiros na informalidade, com 100 milhões de brasileiros, juntando os autônomos, ganhando R$413 por mês por cabeça. Então caiu a renda e o emprego e o crédito, 63 milhões e 700 mil brasileiros antes da pandemia com o nome sujo no SPC. Se você não tiver uma ação nessa área, 60% do PIB não tem por onde começar a sair. Depois, quem puxa o PIB? O investimento empresarial. Aqui você tem dois problemas. Primeiro, capacidade instalada ociosa muito alta. Então o Brasil, mal comparando, tem capacidade de produzir 1.000 geladeiras e só tá dando conta de produzir 700, porque não tem quem compre. Passa na cabeça de alguém fora do Paulo Guedes, que não conhece nada do país e parou de ler nos anos 80, para virar um Manel Ganhão de dinheiro especulando, nunca viu uma fábrica na vida, nunca viu uma roça, nunca viu um balcão de comércio, não conhece, não sabe o que é um trabalhador, a não ser que ele tenha visitado algum museu. Não conhece, eu conheço o Guedes de longuíssima data, tem debate com ele aí no Instituto Liberal, aí no Rio Grande. As pessoas podem buscar no YouTube que a gente já está discutindo, embora seja uma pessoa com quem dá para discutir, etc. Ele não é um desses bandidos, filho do Bolsonaro, enfim. Mas não dá, ele parou de ler faz muito tempo e não conhece o Brasil. Então o resultado, se eu tenho capacidade de vender, de produzir 1.000 geladeiras e só vendo 700, passa na cabeça de alguém que alguém vai abrir uma nova fábrica de geladeira? Para vender para quem? Então, capacidade instalada ociosa, enquanto não houver uma retomada, não tem ocupação. Mas qual é o problema adicional? O crédito empresarial colapsado. Então, deixa eu te dizer, hoje o empresariado brasileiro está devendo, antes do coronavírus, isso tudo vai piorar muito, 1 trilhão com T de tapioca e 400 bilhões de reais com B de bola. Essa é a dívida consolidada dos empresários. 5 milhões e 500 mil pequenas empresas estão com o nome no Serasa, na véspera de quebrar. O que é que faz o Guedes? Não faz nada até a pandemia, e na pandemia, em 48 horas, ele oferece 1 trilhão e 200 bilhões de reais de expansão de liquidez do Banco Central
para o setor financeiro. E o que a gente anota no setor financeiro? Na mesma hora, retraiu o crédito, o empresariado pequeno, médio especialmente, mas o grande também do Rio Grande do Sul sabe o que eu estou falando, encolheu o crédito, ninguém consegue financiar uma duplicata mais no Brasil, e aumentou a taxa de juros, criminosamente, com dinheiro do Banco Central. E aí esse dinheiro que sobra, Juliana, que o Banco Central aumentou, o Banco Central brasileiro está remunerando no fim da tarde, overnight, tu está entendendo? Então, na hora da crise, o pretexto foi dar 1 trilhão e 200 bilhões de expansão de liquidez para o setor financeiro. Este, por sua vez, encolheu o crédito, aumentou a taxa de juros e o dinheirão que o governo botou na mão deles para eles emprestarem, eles estão aplicando no governo a taxa de juros maior do que a Selic. Então, é um banditismo generalizado. E o terceiro problema, isso aqui são as soluções, você tem que tirar esses bancos privados e fazer o que o Banco Central norte-americano está fazendo. Irrigar a rede pública, pegar o Banco do Sul, o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, e o próprio Banco do o Banco Central emprestar diretamente ao conjunto de empresas, pegar a Fiergues, por exemplo, mediar, fazer aí aval solidário, tem uma série de mecanismos de garantia, de retrogarantia, enfim, eu saberia perfeitamente por onde caminhar para expandir o crédito numa hora como essa e fazer capital de giro para que a gente possa pedir ao empresário que ele não demita. Porque se ele não está faturando, eu tenho que pedir a ele que não demita, e para isso eu tenho que irrigá-lo com capital de giro em condições compatíveis com a retomada da atividade que está estrangulada em função da pandemia, que o governo está pedindo que ninguém saia para a rua para fazer, porque essa é a única saída de todo mundo não morrer.